Olá, boa tarde. Meu nome é Rita. Eu sou estudante de Química do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, Campus Sertãozinho. O meu trabalho é sobre exercícios e experimentos no livro didático de Química, orientado pelo Ailson. As aulas práticas constituem um importante recurso educacional e auxiliam no processo de ensino e aprendizagem de ciências, pois por meio de experimentos, os alunos podem pensar de maneira científica e estimular suas habilidades como, por exemplo, a observação e elaboração de hipóteses, a organização de dados, entre outras habilidades. Tais aulas experimentais podem ser classificadas de várias formas. Bassoli classifica tais aulas de acordo com as atividades envolvidas da seguinte maneira. Atividades investigativas. Um experimento não deve ser confundido com uma atividade prática do tipo demonstração. Enquanto esta possibilita o contato do aluno com certos fenômenos ou fatos, o experimento destina-se a testar hipóteses previamente formuladas. Atividades ilustrativas. Atividades que os alunos podem realizar e que cumprem as mesmas finalidades das demonstrações práticas. Atividades descritivas. São atividades que o aluno realiza não sendo obrigatoriamente dirigidas o tempo todo pelo professor, favorecendo com isso o contato direto do aluno com coisas ou fenômenos que precisa apurar, seja ou não comum no seu dia a dia. E é nesse conceito que se situa este trabalho. Se, por um lado, inúmeras pesquisas têm argumentado em favor da utilização de práticas experimentais nas aulas de ciência, há diferentes formas de se fazer. Nesse sentido, esse trabalho se propõe a analisar que tipo de atividade experimental está presente nos livros didáticos da área da componente da química. Materiais e métodos. Etapa 1. Revisão bibliográfica. Foram pesquisados e estudados artigos científicos publicados na base de dados como Cielo, CAPES, entre outros, com o intuito de auxiliar no embasamento do artigo. Essas plataformas foram escolhidas, pois elas apresentam, além de acesso fácil, são gratuitos e apresentam uma grande extensão de artigos publicados de grande qualidade. Etapa 2. Categorização de atividades do livro didático. A análise do livro didático foi realizada a partir do livro didático de Química, utilizado por alunos do primeiro ano do ensino médio, composto por 9 capítulos. Nesse livro foram analisadas todas as suas propostas de atividade. Em seguida, essas atividades foram estudadas e classificadas em 3 categorias. Atividade experimental. São atividades que envolvem a observação de algum conceito por meio de um aparato realizado para este fim. Atividade de pesquisa. São atividades que envolvem a observação de algum conceito por meio de um aparato realizado para este fim. Atividade de pesquisa. São atividades que envolvem uma busca pelo aluno do conceito, envolvendo a sua maior parte aplicações do cotidiano. Exercícios. Perguntas de múltipla escolha ou questões abertas, em grande parte retiradas de vestibulares e processos seletivos para o ensino superior. Etapa 3. Categorização das atividades experimentais. Logo após, foi feita uma análise sobre as atividades experimentais propostas pelo livro didático. Essas atividades experimentais foram analisadas, separadas e classificadas em 3 categorias. Atividade experimental descritiva. A atividade descritiva tem o intuito de ajudar o aluno a favorecer seu contato com atividades que precisam serem apuradas, na qual o aluno não necessariamente irá precisar da ajuda do professor para isso, o que o impulsionará a estudar e entender mais sobre o que está fazendo. Atividade experimental investigativa. Atividades investigativas têm o papel de destinar-se a testar hipóteses previamente formuladas a partir dos experimentos propostos pelos livros ou professores. Atividade experimental ilustrativa. As atividades ilustrativas, além de ser uma atividade onde o aluno manipula juntamente com o professor, têm a intenção de comprovar ou redescobrir leis. Etapa 4. Os resultados foram tabulados e agrupados em 2 planilhas divididas por capítulo do livro. A partir dessas planilhas foram realizadas as discussões e resultados, bem como os apontamentos para o prosseguimento do trabalho. Resultados e discussões. Na tabela 1 são apresentadas a quantidade de cada tipo de atividade em cada um dos capítulos do livro. Já a tabela 2 apresenta as atividades experimentais que foram propostas por ele. E essa é a tabela 2, que mostra a natureza das atividades experimentais. A partir da análise feita no livro didático utilizado, pode-se notar uma diversidade de atividades presentes na proposta pedagógica do livro didático, que vão desde a exposição teórica de conceitos químicos à proposição de atividades de pesquisa e experimentação. Tal abordagem vai ao encontro, por um lado, da própria legislação educacional, que propõe o ensino plural, e outro, da regulamentação de livros didáticos, que estabelece
por meio do Programa Nacional do Livro Didático, PNL, uma série de aspectos a serem adotados pelos livros, entre os quais destacamos a diversificação das atividades. Cabe ressaltar que tais atividades de pesquisa problematizam o conceito químico e as atividades experimentais, que visam estudar um conceito, fenômeno, na prática, estão espalhados ao longo de todo o livro didático, o que é um dado bastante positivo, uma vez que, ao menos em tese, os autores propõem que tais atividades aconteçam ao longo de todo o desenvolvimento do curso. Contudo, um dado que merece ser destacado é que a maior parte das atividades propostas são exercícios ou de múltipla escolha ou questões abertas de vestibular, que podem ser encontradas por todo o livro. Ao todo, são 551 exercícios, e uma quantidade bem menor de tipos de atividades experimentais. Esse resultado pode mostrar que o principal foco da etapa final da educação básica no ensino médio é, em especial, o prosseguimento de estudos, que ocorre por meio de uma seleção, o vestibular. Nesse sentido, os livros didáticos dão uma grande ênfase nesse tipo de atividade. No que se refere às atividades experimentais, pode-se destacar novamente que se encontram espalhadas por todo o livro, sendo elas 4 ilustrativas, 5 descritivas e 17 investigativas. Além disso, cabe destacar que, embora estejam presentes em um número reduzido, essas atividades foram bem explicadas, com ilustrações, roteiros e questões que contribuem para o processo de ensino e aprendizagem da química. Conclusão. A partir do estudo realizado, podemos notar que a aula prática tem sim uma importância relevante dentro do ensino e uma aprendizagem mais ampla e fácil, além de ser um método de ensino a qual espera-se que ajude a despertar o interesse dos alunos e a aperfeiçoar sua capacidade de focalizar questões, considerando diferentes facetas e apresentar seus conhecimentos e opiniões de modo claro e racional. Constatamos que, embora as atividades experimentais estejam presentes ao longo de todo o livro, realidade que vem mudando ao longo do tempo, há necessidade de mais propostas experimentais, pois a prioridade dos livros ainda são exercícios do tipo vestibular. Por fim, ressaltamos que as atividades práticas são uma ferramenta de alta relevância no processo de ensino-aprendizagem das ciências da natureza, em especial da química, pois elas proporcionam situações em que os alunos consigam, ao observar o fenômeno/conceito químico, por vezes tão abstrato, acontecendo diante dele. Bom, essas são as referências que foram utilizadas ao longo de todo o trabalho. E os agradecimentos. Agradeço ao PIBFESP por apoiar as bolsas de iniciação científica, ao orientador dessa pesquisa, a qual foi fundamental ao desenrolar da pesquisa, e aos amigos e familiares que me apoiaram em todo o processo. Obrigada.